Olá pessoal, voltamos. A nossa aula agora vai ser de produção textual e nós vamos trabalhar com o gênero textual notícia. E as notícias mais comuns nesses últimos 2 meses é sobre o coronavírus ou sobre a Covid-19. Por isso eu selecionei algumas figuras relacionadas a esse assunto. A notícia é uma narrativa jornalística que se caracteriza como uma narrativa técnica, não literária. Lembra da nossa aula de língua portuguesa, do texto referencial, que trata o assunto com objetividade? Então, a notícia está dentro da função referencial, que a gente tem que tratá-la com objetividade. Às vezes, o narrador explora tanto a linguagem objetiva como a subjetiva, mas é primordial que ele trate só a linguagem objetiva. Todavia, a notícia é uma narrativa imparcial por excelência. O que é uma coisa imparcial? Quando você não toma partido de ninguém, você conta o fato, você narra a história. Que visa relatar fatos de interesses do público e para isso deve usar a linguagem clara, concisa e direta. Publicada em jornais, revistas, sites ou apresentadas em programas de rádio, televisão ou internet, a narrativa noticiosa precisa ser verídica, atual, com dados objetivos, evitando-se extrapolações. Os fatos devem ser apresentados de forma imparcial, não tomar partido de ninguém, e escritos sempre em terceira pessoa. De todo modo, é bom lembrar que, por mais objetiva que pretenda ser, qualquer texto sempre expressa uma opinião ou um posicionamento. Às vezes, mesmo tentando ser o máximo objetivo possível, a pessoa ainda tenta emitir um pouco de opinião, mas deve ser evitado na notícia. Vamos ler a notícia a seguir. É uma notícia do G1, do portal do Maranhão. Maranhão registra 28 mortes em 24 horas e chega a 524 óbitos por Covid-19, diz SES, que é a Secretaria de Estado da Saúde. Aqui é o título da notícia. Abaixo, nós temos o título auxiliar, que é uma espécie de resumo do que a gente vai encontrar na notícia. Dados da Secretaria de Estado da Saúde, SES, mostra que o Estado está com 11.592 infectados em 184 municípios. Aqui é a notícia em si, seguindo depois da manchete e do título e do título auxiliar, vem o corpo da notícia. O Maranhão teve 28 mortes confirmadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas e o estado chegou a 524 óbitos pela doença, segundo o boletim epidemiológico divulgado na noite desta sexta-feira, 15, pela Secretaria de Estado da Saúde. Ao todo, o estado tem 11.592 infectados em 184 municípios e 2.761 curados da infecção do novo coronavírus. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, 22.729 testes para o diagnóstico da doença foram realizados no estado, sendo 15.570 pela rede pública e 7.222 pela rede privada. Nas últimas 24 horas, as mortes foram em 12 municípios. Além de São Luís, óbitos foram registrados em Guimarães, Imperatriz, Santa Rita, ali houve uma falha de digitação, Santa Inês, Olinda Nova, Codó, Passo do Lumiar, Itinga, Porto Franco, Alto Alegre e Zedoca. Ou seja, em praticamente todas as regiões do estado.
complementando a notícia, temos aqui um gráfico de casos confirmados do novo coronavírus no Maranhão. Observe que essas informações a mais, que esse gráfico vai mostrando uma curva ascendente, uma curva que vai subindo o número de casos no estado. A notícia seguia, ela não terminava ali, tinha outras informações, mas o que eu queria mostrar para vocês é essa parte aqui que a gente vai trabalhar. Observe que nessa notícia jornalística, a linguagem é objetiva, formal, segue a variedade padrão, os dados são precisos. O Maranhão teve 28 mortes confirmadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas. E o estado chegou a 524 óbitos pela doença. Isso é um fato. O narrador procura informar ao leitor a realidade dos fatos, sem fazer observações pessoais, e emprega sempre a terceira pessoa. Olha o exemplo aí no título. Maranhão registra 28 mortes em 24 horas e chega a 524 óbitos por Covid-19, diz Secretaria de Estado da Saúde. Observe, olha o verbo aqui na terceira pessoa. Maranhão, ele, terceira pessoa, registra e chega. Ele chega, terceira pessoa. A notícia apresenta 4 partes principais. Vamos a ela. A manchete ou título principal, que tem que ser chamativa. Maranhão registra 28 mortes em 24 horas e chega a 524 óbitos por Covid, diz Secretaria de Estado da Saúde. Esse é o título. O título auxiliar, que é aquele que vem abaixo do título, dados da Secretaria de Estado da Saúde mostram que o estado está com 11.592 infectados em 184 municípios. E o lead, que vem do inglês lead. Ele é escrito assim em português e vem do inglês essa palavra aqui, que corresponde a todo o primeiro parágrafo. E o corpo ou texto da notícia, que vai do segundo parágrafo até o fim. Essas partes podem ser encontradas na maioria dos textos noticiosos, e cada um cumpre sua função específica. Para começar, o título busca atrair a atenção do leitor e anunciar em poucas palavras o conteúdo do texto. O verbo quase sempre aparece no presente, registra e cresce, mesmo que a situação tenha ocorrido no dia anterior, 2 dias antes, mas a manchete vai estar sempre no presente, que é para dar essa ideia de atualidade dos fatos. E os artigos são dispensados. Em vez de o Maranhão registra 500, ele diz assim, Maranhão registra. Então, as palavras que são acessórias, elas são dispensadas para ser o mais objetivo e o mais sucinto possível. O título auxiliar deve contemplar o tema principal e acrescentando-lhes informações. O primeiro parágrafo, ou lead, deve responder a perguntas básicas do jornalismo. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Então vamos ver como é que acontece nessa notícia, no primeiro parágrafo, se ela responde a todas essas questões. Vamos lá. Quem? De quem é que está falando? Do Maranhão, do estado do Maranhão. Onde? No Maranhão. O que é que está sendo falado? São 28 mortes confirmadas. Como? Como é que essas mortes são confirmadas? Pela Covid-19. Quando? Quando é que isso aconteceu? Nas últimas 24 horas. Por quê? Nesse caso, a resposta não é respondida explicitamente. Nós não temos uma palavra como nós temos aqui nos outros itens. Subentende-se que os casos vêm aumentando significativamente e espalhando-se por todas as cidades do município. Observe que o quem
não necessariamente pode se referir a um ser humano. Nesse caso, é representado pelo Estado. O corpo, ou texto da matéria, procede ao desenvolvimento mais amplo e detalhado dos fatos. Observe que as informações são verídicas, são atuais e são relevantes, porque a gente precisa estar se informando sobre os casos de Covid. Ao predomínio da função referencial, lá das funções da linguagem, já que o texto visa a informação. Então, notícia é um gênero textual do cotidiano jornalístico, cujo objetivo é informar ao leitor fatos atuais com simplicidade, concisão e precisão. Sua finalidade é informar por meio de relato das circunstâncias em que ocorrem os fatos registrados. Seu contexto de circulação pode ser oral, através de jornais, rádios, podcasts, ou escrito, através do jornal escrito, da revista, do blog, sites e etc. A linguagem empregada nas notícias deve obedecer às regras do português escrito culto e costuma ser definida por frases curtas, com uma estrutura sintática básica de sujeito, predicado e complemento. Aí nós temos o exemplo aqui. O Maranhão teve 28 mortes confirmadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Olha aqui, o sujeito. A ordem ela deve ser direta na frase. Quem é que teve 28 mortes confirmadas pela Covid? O Maranhão. Sujeito. O que o Maranhão teve? 28 mortes confirmadas pela Covid. Então, aqui é o sujeito, aqui é o predicado e aqui é o complemento. É o adjunto adnominal que está indicando o tempo em que essa ação ocorreu. Ele poderia fazer uma quebra sintática? Nas últimas 24 horas, pegar o adjunto adverbial e colocar para cá? Poderia. Nas últimas 24 horas, o Maranhão teve 28 mortes confirmadas pela Covid-19. Né? Também chamaria atenção, causaria um impacto, porque colocaria a questão do número de mortes em tempo recorde de horas. Né? Também poderia acontecer. Mas em notícias, o ideal é que se faça a ordem direta na frase. No livro didático, nós estamos encerrando já a nossa aula. Lá no livro didático, na página 285, nós temos a sugestão de uma produção de notícia. Lá nesse capítulo também fala de notícia. Se você quiser se informar, se você quiser aprofundar mais o seu conhecimento, leia as informações apresentadas lá na página 285, faça a atividade e envie a foto do seu texto pelo WhatsApp. Não esqueça de colocar o número, o nome e a sua sala. Até mais.